Esvazie seu coração de qualquer ressentimento e vem pra cá, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e fazer parte dessa família que cada dia cresce mais. Eu sou muito grata por isso. Eu sempre falo, gratidão, ele gera gratidão e o universo ele traz coisas boas pra nossa vida. E o melhor que vem pra minha vida sempre são vocês, pessoas iluminadas, pessoas abençoadas, pessoas que transmitem um carinho enorme, pessoas que têm consideração, pessoas que têm respeito pelo próximo. Vocês são demais. E olha, gratidão por todo o carinho que vocês têm aí com o pessoal, com os colegas. Quando você vai lá e comenta, quando você dá uma palavra amiga, não pensa que é à toa, que você tá perdendo seu tempo. Não pensa isso não, porque eu tô te dizendo, Deus, o universo, ele observa e ele vê tudo, tudo. Então, assim, quando a gente se ama, quando a gente se ama, isso prova que você se ama. Quando a gente se ama, a gente irradia energia positiva. Quando a gente ajuda o próximo, eleva a vibração do outro e a sua também. Então, quanto mais você eleva a vibração do próximo, a sua vibração também aumenta. E vibrar alto, eu sei que nem sempre dá, mas vibrar alto é muito bom, porque é um caminho que traz, assim, uma energia, uma paz muito, assim, maravilhosa. Ah, então, tem horas que a gente sai de si, tem horas que a gente se aborrece, mas não deixe isso perdurar aí na sua vida, não. Tá bom? Pra dar paz pro seu coração, seu espírito. Vamos lá, meus amores. Deixa eu pegar uma mensagem aqui pra vocês. Acreditem sempre em vocês, não importa qual seja a situação, vocês são a prioridade de vocês, nós somos a nossa prioridade. Então aqui, ó, vamos lá, tirar uma cartinha aqui pra vocês. Não pula o vídeo não, escuta. Farol, olha que lindo, não duvide do seu valor. Não duvide do seu valor. Você vê um monte de cartas. Eu sempre tiro essa carta porque é o que a energia que vibra aqui é essa que eu falo pra vocês. Sabe? Você tem que entender que você é sempre bom o bastante, boa o bastante. E nunca duvide desse valor. Eu vou até tirar outra. Porque essa sempre tá saindo. Mas o universo quis trazer isso. Essa. Princesa. Ou princeso. Ou príncipe. Brincadeira, tá, gente? Vamos lá. Você pode ser o seu próprio cavaleiro. Você. Claro que é bom ter a ajuda e o apoio das pessoas, mas é a gente com a gente. Chega uma hora na vida que é a gente com a gente. E aqui, ó, nunca duvide do seu valor, nunca desmereça os seus méritos, nunca desmereça as suas conquistas onde você chegou. Nunca, tá? A sua batalha só você que sabe. Mais ninguém. Mais ninguém. Deixa eu ver aqui essa mensagem aqui da número 1. Vamos lá. Você pode ser o seu próprio cavaleiro. Você pode estar numa situação difícil da qual deseja escapar. Tenha certeza de que você tem o poder interno para perseverar. Você já sabe que não vai ser resgatada por nenhum príncipe encantado ou nobre cavaleiro com uma armadura brilhante. Você tem seu próprio escudo e espada, e os deuses ajudam todos os que pensam que podem fazer melhor. E você pode fazer melhor, e você pode sempre dar o seu melhor. Vamos lá, ó. Número 20. Não duvide do seu valor. Sempre haverá alguém na sua vida que duvida das coisas incríveis que você é capaz. E então que você tem que decidir se tornar a sua maior campeã. Acredite de todo o seu coração no seu próprio valor, sem se importar com a opinião dos outros. Alimente-se com uma dieta constante que fale de amor próprio, autocompaixão e autoconfiança. Não se perca por causa de ninguém. Você é o seu bem mais precioso, você é o seu bem maior. E aí, meus amores, bora falar dessa pessoa linda, incrível que você trouxe aqui. Primeiro,
Antes de tudo, eu quero saber como que tá a sua energia. Como que tá a sua energia? Você que chegou até aqui nesse canal, você que veio procurar uma palavra, um momento, sabe? Algo que, sei lá, acalme seu coração, ou que faça você enxergar de uma outra maneira a sua situação. Então você tá no lugar certo. Vem pra cá. Eu quero trazer aqui a sua energia, abrir aqui com a sua energia. Hum, Se concentra, fica aqui com a Bia. Vamos lá. Como que é a sua energia? Como que está a sua energia? Aqui, tá. 6 de espadas. É boa e é ruim, né, meus amores? 6 de espadas é o deixar, puxar pra trás alguma coisa, deixar pra trás um lugar, deixar pra trás uma pessoa, deixar pra trás algo que você gostaria muito que você gostaria de ficar, né? Aqui traz o se sentir sozinho, traz o desgaste, traz um peso de um fardo, um peso de um fardo e você ou jogando, ou jogou, ou pensando em jogar alguma coisa pro ar. Se movimentar para outro lugar, pensando hoje, primeiramente em você. Aqui temos soltar velhos laços. É você ir em busca, talvez, de uma paz, de uma felicidade. Não querendo se submeter a alguma situação. Sabe aquela coisa assim, pegar o barco e às vezes parece que o barco vai afundar? Acho que vai não. É realmente isso aí. É querer mudar. Por mais que seja difícil o fim. Tem lugares que não merecem a gente. E você é como se você estivesse saindo de um lugar que não mereceu você. Que muitas vezes você se anulou, se diminuiu. Não se diminuiu no modo ruim de dizer. Se diminuiu pra caber no mundo de alguém, pra fazer mais por alguém. E fez muito sozinho. Não teve vantagem, sabe? E aqui ainda tem uma sensação de, assim, de se sentir preso em alguma coisa que causa um cansaço muito grande. Aqui, com certeza, a gente vai falar de um relacionamento que você talvez tenha carregado esse relacionamento nas costas. Ir sozinho e ter feito sozinho por muito, muito tempo. É isso que eu sinto aqui. Muito tempo. 6 de espadas é exatamente isso. Você entrando num momento de transição na sua vida. Sabe aquela coisa de esperar, de ter esperança, de ter fé, de um futuro melhor. E muitos que estão aqui querendo deixar o passado para trás, uma fase ruim, que tá enfrentando uma fase ruim, mas eu vou te dizer, vai passar, vai passar. Porque aqui fala de superação, de cura, de sucesso, de mudança, de um ciclo difícil terminando, tá? Atravessa um momento sim desagradável, eu consigo sentir daqui, de todo o meu coração, meus amores. Eu consigo sentir daqui essa sensação de dor, de dor. É como se eu estivesse sentindo aqui o que você passou. De verdade, é impressionante. Mas eu vou dizer, eu vejo de verdade aqui um estado renovado, um fardo se tornando mais leve. E recomeçar aqui, meus amores, da melhor maneira. Não sei o que vai recomeçar, mas ele fala de recomeço. É como se tudo que te fizesse infeliz ou te causasse infelicidade ficando para trás. Não é para todos, mas para você que viveu dentro de um relacionamento que foi abusivo, sabe?
Eu vejo você se afastando dos abortos. Para alguns ainda existe sentimento. Para outros aqui, o que eu sinto é que o amor não sobreviveu da parte de vocês, tá? Mas eu vou te dizer, esse barco aqui vai te levar longe. Vai te levar longe. Alguma coisa que te incomoda vai deixar de te incomodar. E porque, olha, por causa disso, você pode ser o seu próprio cavaleiro. É isso que tá dizendo aqui, pra mim. Nunca duvide do seu valor. Nunca, nunca, meus amores. Vamos lá. Eita, Lele. A sua energia, a gente entende um pouco, vamos lá. O seu momento agora. Seu momento. Rainha de ouros enforcada, rainha de ouros caiu por baixo. Vou botar ela pra cá. A rainha de ouros fala também aqui, ó. Vou usar que ela caiu. Depois eu devolvo ela pra lá. Rainha de ouros fala que você é uma pessoa muito assim. Como é que eu posso dizer aqui nessa leitura? É como se você é uma pessoa hoje que tá muito pensativa. Você é uma pessoa pensativa. E é como se você tivesse se deixado de lado. Você traz um ressentimento, sabe? Aquela coisa assim, você deixou muito tempo de lado. Então aqui eu vejo que você acolheu muita coisa, você acatou muita coisa, você teve paciência com muita coisa. Aqui, sabe, é ter cuidado de corpo e alma. É, e talvez alguém tenha se aproveitado da sua paciência. E hoje eu vejo que você respeita o seu limite. E o enforcado vem dizer que o seu momento é o que? O seu momento é um momento delicado, sim. É um momento que talvez você ainda tenha situações que te prendam, ou que você se sinta presa a alguma situação. O enforcado fala que você tem medo de alguma coisa, mesmo que seja lá dentro, você tá enfrentando, mas aqui traz você tendo medo de algo. E você fazendo, meus amores, uma mudança radical na vida de vocês. Radical é isso que eu sinto, a palavra radical aqui. É como se você estivesse dando uma pausa, já teve dúvida, já esperou demais, mas se estivesse dando uma pausa. Tem um apego, mas é não querer ficar acomodado, não, não querer mais se iludir. E isso aconteceu porque aqui teve a nova visão que você tá tendo foi o sacudidão, um choque de realidade que você levou. É como se você não saísse do lugar, né? Não saísse do lugar. Não agia por impulso, se lamentava. Só que aqui eu vejo você saindo do lugar, fazendo uma mudança, deixando o sofrimento do enforcado, se desprendendo de tudo aquilo que te fez mal, entendendo e não duvidando mais do seu valor. Sabe? É sempre você foi aqui, ó. Eu sempre sou boa bastante, sempre fui boa bastante. Acolhedora, protetora. Eita, fé. Vamos ver aqui a energia desse ser de luz, meus amores. Ser de luz de você. Vamos lá, a energia dele. Qual a energia desse ser de luz? Qual a energia que ele traz aqui? Qual a energia? Pagem de paus. Atitudes imaturas. Bia é sempre isso, sim. Atitudes imaturas. O Pagem de paus fala disso. É meio que um bobo da corte. Dá ouvidos, tá vendo aqui, ó. Não que passarinho seja coisas boas, mas ouvidos a pessoas que não deveria. Entende?
Aqui, eu não sei o que essa pessoa fez, mas te fez ter uma visão de mundo completamente mudada hoje. Se apaixonou, mas você saiu aqui pra se recuperar de algo. É isso que eu vejo. E eu vejo aqui você saindo de uma situação e sua vida amorosa mudando. Porque a energia desse página de pausa, ele traz exatamente isso aqui pra mim. A sua vida amorosa mudando. Talvez algo que você não tinha mais esperança. Ou você não via mais com luz de jeito. A energia que essa pessoa traz é uma energia assim de aquela pessoa que tem delírios de grandeza. É uma pessoa que traz assim uma coisa assim de ter sido burra. Ter sido boa em alguma coisa. Escutável bem. Que aqui o que me diz que teve sei lá, é como se tivesse uma fofoca. Ou essa pessoa deu ouvido a uma fofoca, ou se meteu em uma fofoca, ou caiu na boca do povo. Peraí, não entendi mais isso aqui. Momento dessa pessoa agora, por favor, espiritualidade. Nossa, eu tô falando que tem maturidade dessa pessoa, meus amores. Pagem de paus e pagem de espadas. Cara, onde essa pessoa ela tem muita coisa que ela precisa melhorar nela. Muita coisa. Não confiável, olha, fofoca. Essa pessoa se enfiou numa fofoca, ou te colocou numa fofoca. Teve disposição para entrar numa fofoca e que você que teve que, meio que, mesmo que essa pessoa tenha virado as costas, abandonar o bar. Então, essa pessoa não reflete antes de agir. É uma pessoa que traz assim, uma birra, uma pessoa turrona. E eu vejo aqui que você vem se resguardando. Teve uma picuinha aqui no meio dessa situação, cara. Teve moral afetada, alguma coisa nesse sentido. Tem uma pessoa fofoqueira aqui que arranjou intriga, que toma conta mais da sua vida do que da vida dela. E essa pessoa ficou de conversa fiada com alguém que passou de todos os limites, tá? Passou de todos os limites aqui. Você saiu machucado, você saiu ferido, porque, ó, imaturidade. A pessoa não tem maturidade para levar um relacionamento. A pessoa não valorizou a pessoa que estava do lado. A pessoa doida, essa pessoa que sua, doida. Ufa. Se meteu em alguma intriga, em alguma desavença, em alguma situação aqui que foi complicada. Deixa eu tirar uma. Peraí, meus amores, deixa eu tirar aqui com essas cartinhas aqui, porque isso aqui tá intrigante, isso aqui tá intrigante. Que fofoca foi que essa pessoa se enfiou? Que aqui tem fofoca. Peraí, calma aí. Eita, tem alguma virada? Hum, estratégia. Meus amores, essa pessoa aqui, ela entrou no jogo de alguém. Ela entrou no jogo de alguém, ela foi pela cabeça de alguém. E alguém que eu vou dizer pra você que usou de estratégia e essa pessoa, cabeça fraca, mente fraca. Aqui a gente pode estar falando de tudo, de uma outra pessoa, a gente pode estar falando de familiares, de parentes, de filho. Adapta pra sua situação. Amigos até bem próximos. Porque aqui, ó, essa pessoa foi manipulada, jogaram com essa pessoa. Entende? Planejaram isso aqui.
Mexeram na mente dessa pessoa. E ela se deixou levar com o que ela ouviu, com o que ela ouviu, ó. Deu ouvidos a coisas que não era pra ter dado ouvido. Olha isso aqui. A conversa fiada. Conversa de fim de feira. Fundo do deck. Olha aqui, meus amor. Sem brincadeira. Confusão, preocupação. Não é brinquedo não, sabe? Confusão. Não hesitou. Alguém não hesitou em botar minhocas ou falar minhocas. Bia, fui eu que vieram me contar, eu que descobri, eu que larguei. Foi horrível, realmente. Então, meus amores, está espelhado. Então, se alguém te fez a fofoca, se alguém que te contou, se a confusão se deu porque alguém levou alguma coisa pra você, tá? E você teve que tomar a decisão e virou uma confusão e te trouxe preocupação. Eu vou te dizer, essa pessoa também agiu de má fé. Que uma coisa de ter dado ouvidos também aqui a alguém. Vamos lá, meus amores. No vídeo. Deixa eu ver. Como é que você está se sentindo? Tô falando que tem confusão aqui. Tô falando. Tô falando que, assim, vocês saíram com a moral de vocês aqui afetada por intriga dos outros, inveja, eu não sei o que. Intriga, inveja. Mas eu vou falar o erro de alguém, você estava incomodando alguém. E alguém que você tinha uma grande estima, sabe? De qualquer forma, não esqueçam do seu valor, meus amores. Olha aqui, ó, 5 de paus. O 5 de paus fala do conflito, da briga, da tensão, da situação. De, de, de alguém aqui ter ido atrás de alguma verdade, de alguma coisa. E sabe aquela coisa assim de falar assim, eu preciso ser restituída, eu preciso recuperar a minha energia, da tua energia. Então, foi você passou, você está passando por uma turbulência, uma fase de dificuldade que pode ter gerado discussões, situações brabas aqui. E é como se você tivesse aqui, ó, sacudindo a poeira e tendo que seguir, sabe? Botar ali os filhos, cuidar dos filhos, proteger o bem. É como se você falasse assim, eu vou construir o meu caminho, eu vou sair disso aqui. Porque essa pessoa não muda, essa pessoa ela tá sempre tendo atitudes idiotas. Página de espadas, página de pau. Então se tem que mudar, eu que tenho que mudar, eu vou mudar. E não quer mais perder tempo se irritando com os outros. Hoje você pensa mais, sabe? É como se você estivesse se precavendo. E eu sinto assim, como se tivesse muitos roubos, muitas pessoas com capuz, com máscara, sabe? E a máscara de muitas pessoas aqui caíram. Só que você não permitiu que essas pessoas te parassem. Se o ser de luz aqui não tomou uma posição, se não acreditou em você, se não tomou uma posição, se deu ouvido a outras pessoas, é como se falasse assim, ó, a resposta uma hora chega. E você, meus amores, vão superar qualquer coisa aqui, tá? Qualquer coisa. Só precisa mesmo ter foco e disposição. Tá usando esse ser de luz, sem atitude, com atitudes imaturas. Tá usando o livre-arbítrio, tá? Então, pegue o controle da sua vida. Porque não perca seu tempo, porque seja a fofoca, a situação que queiram acabar aqui, com a sua paz, fruta podre cai do pé sozinho, tá?
E se teve uma situação de orgulho, porque aqui tem uma coisa de ego, de orgulho. Se teve uma situação de orgulho aqui do rei, né? Do rei que tá hesitando, o orgulho acaba afastando. Mas uma hora, se a pessoa vai olhar ao redor e vai ver no meio que ela tá se enfiando. Deixa eu ver o momento da pessoa agora, do ladinho do seu. O momento da pessoa agora, neste momento. Acolheu que plantou. Olha a cara de assustada dessa imagem. Olhem, meus amores, a cara de assustada nessa imagem. Eu perguntei aqui o momento dessa pessoa agora, por mais que você não tenha conhecimento, porque acredito que vocês não estejam próximos. Essa pessoa vai colher exatamente o que ela plantou. Será que isso deixa ela leve ou assustada? Aqui, deixa assustada. Porque eu vejo alguém com o olhar desanimado neste momento, tá? Te quis ter a razão, brigou pra ter a razão aqui com você, ou a última palavra era dela, então a última palavra foi dela, mas ela não tá satisfeita com os frutos. Porque aqui tem um olhar preocupado, meus amores. O que essa pessoa tá colhendo? Qual foi a recompensa dela quando ela cultivou ali, deixou, né, as ervas daninhas entrar? Porque eu sinto isso. Ou foi uma pessoa que procrastinou uma decisão, de repente sair debaixo das asas de alguém, sabe? Desperdiçando, atrasando a vida. Não teve um grande esforço. Aqui, você voltou um passo atrás. Você voltou um passo atrás. Você tentando novamente a sua vida e essa pessoa, né? Talvez ela não tenha te valorizado, tenha te desvalorizado aqui. Tem uma energia aqui de familiares, sabe? Ter desvalorizado você diante de alguém. Pode não parecer pra você ainda, porque pode ser que tenha pouco tempo. Pode ser que tenha pouco tempo. Mas eu vejo aqui, essa pessoa aqui se sentindo contrariada com a sua atitude. Tem que estar disposto a abrir mão de alguma coisa. Então eu vou falar pra você, se mantenha tranquilo, porque aqui fala medo em relação ao futuro. Medo em relação ao futuro. Perdido, desorientado. Mesmo tempo que a gente investe, você investiu num tempo perdido. Mas que passou, passou. Olha pra frente. Bia, eu quero essa pessoa de volta. Continua seguindo em frente. Se valorizando. Porque o reflexo da dedicação vem. Eu não sei a quem essa pessoa colocou. Como é que eu vou dizer? Colocou como prioridade em ouvir, nas coisas que ouviu, ou deixou aí você de lado, tá? Que teve uma desvalorização aqui. Você esperava mais, né? Ou você esperava que essa pessoa abrisse mão de alguma coisa, essa pessoa não abriu. Então, tem um olhar hoje com medo aqui. Momento da pessoa. Um olhar com medo, um olhar desanimado. Faltou aqui planejamento. Eu vejo uma pessoa aqui impaciente. Pode continuar aí com a sua sensação de dever cumprido. Mas essa pessoa não mudar essa forma dela interagir com os próximos dela, quando ela quiser se sabotar aqui, se sabotar pra fazer
a vontade de outras pessoas que não estão assim, que não estão nem muito aí pra ela, sabe como? Que não estão muito aí mesmo, estão nem aí pra ela. E ela tem uma nova visão, vai acontecer isso aqui, ó. Aqui ela foi acomodada a alguma coisa. Aqui é uma pessoa que de repente se vitimou em alguma coisa. Eu só sei que você não tá sendo mais a mesma pessoa depois disso. E essa pessoa tá perdida, não sabe o que fazer no momento, tá? Você. Desculpa, você. Não é que você estava numa zona de conforto, mas você saiu. Aqui você enfrentou esse mundão de meu Deus aqui. E hoje você revê o que você sente e as atitudes que a pessoa teve com maior frieza, tá? E eu vou falar, as coisas vão começar a se encaixar na cabeça dessa pessoa, porque tem alguém que planejou isso, que tá se achando o verdadeiro vencedor. Verdadeiro vencedor. Mas não é. Vamos lá, meus amores. Que mais da espiritualidade traz aqui? 9 de paus. É aquilo que eu tô falando. É você teve que se defender aqui a todo custo. Que o 9 de paus é se defender. A pessoa não te defendeu, você teve que se defender. Mais uma vez, valorização. Aqui faltou valorização. Faltou ser valorizado. Situação de você ter se machucado muito. Muito. Agora que a tribulação aqui tá passando, que a perturbação tá passando, que essa pessoa tá botando a cabeça no lugar. Por quê? Porque você parou de gastar energia com isso aqui. Você se colocou numa posição de defesa. Sabe aquela coisa assim, ó, eu tô de saco cheio. E eu não vou ficar dando muito ponto saco, não. Tô exausto. Cheio de atraso, cheio de decepção. Então se coloca numa posição aqui de se defender. Posição de se defender. Essa pessoa se colocou e te colocou num labirinto. Eita, pai. O que aconteceu aqui? Lá vou perguntar. O que aconteceu aqui? 6 de paus. Meus amores, 6 de paus vocês já conhecem, né? Que é a cartinha que fala do sucesso. Eu já tô falando desde o início, vocês incomodaram muita gente. Incomodaram muita gente. E teve que fazer uma escolha importante. É como se vocês tivessem entrado em alguma coisa, não sei, cara. Vocês conquistaram alguma coisa. Aqui fala isso, vocês conquistaram alguma coisa que causou inveja. Aqui, ambos têm certeza do sentimento um do outro. Mas é como se essa pessoa tivesse confiado muito no taco dela, em questão assim, de colocar o orgulho em primeiro lugar, não querer ser mandado, alguma coisa assim, passando por cima das coisas, sabe? Tem, tem uma coisa que, sei lá, parece. Sabe o que é que me parece aqui? Me parece que o que vocês viviam, o entrosamento de vocês era tão bacana, tão bonito, de conquistas, de vitórias, que isso incomodou. E, cara, Deus me perdoe, mas incomodou gente próxima, gente invejosa.
Porque é como se vocês tivessem realizado alguma coisa para algumas pessoas aqui, conquistado alguma coisa, e de repente, depois que vocês tiveram uma conquista grande, é como se a vida tivesse virado de cabeça para baixo. É isso que fala. Só que as pessoas invejam o que vocês têm, mas não tem ideia do tanto que vocês lutaram para chegar onde vocês estavam. É isso. O que aconteceu aqui foi a inveja por inveja, mas eu não tô falando nem de magia, nada disso. Inveja por o grande de alguma conquista que vocês tiveram, tá? De alguma realização de alguma coisa aqui. Que foi aí que bagunçou tudo. Vamos lá. Meu Deus, que vibra espiritualidade, que vibra entre esse relacionamento, que vibra entre esse relacionamento. Olha aqui, tô falando. Pode ter atitudes imaturas, infantis, palavras idiotas, mas olha aqui. Ais de copos. O que vibra, vocês viram que a cartinha pulou. O que vibra é amor. Amor, conquista, sentimento verdadeiro. Verdadeiro. A esperança. Sabe aquela coisa assim? Por isso essa pessoa tem um medo do futuro, porque ela traz aqui, será que vai voltar a ficar tudo bem? Lá no fundo, essa pessoa traz isso. E eu vou te dizer, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tinha uma grande amizade nesse meio. Uma grande amizade, né? Que tava com inveja disso tudo. Tudo. O agir de próprias falas, puxa a sua intuição. Você sabe. Sabe vocês? Aqui, ó, vocês aí, sempre pessoas prontas a ajudar o próximo. Sempre ajudando. E aqui parece que a rasteira veio de muito perto. A rasteira veio de muito perto de vocês. O amor entre o pajem de paus e o pajem de espadas. Sentimento a pessoa tem. Só que a pessoa se deixa levar. Escutou, não escutou, veio, não sei. O que essa pessoa pensa? Pensa hoje. O que essa pessoa pensa hoje? Putz. Putz. Putz, putz, putz. Caraca, olha isso aqui, gente. 10. Olha esse 10 de paus. O que a pessoa pensa hoje? A responsabilidade é forte de ter destruído alguma coisa aqui. O que essa pessoa pensa no recomeço, tá? Na renovação. Tem alguma coisa, pode ser orações de vocês também. Porque aqui tem uma coisa do espiritual aqui, vindo do céu, sabe? A água que jorra. A esperança, a fé, sei lá. Pedindo a lua, pedindo a Deus, pedindo ao universo. E recebendo. E recebendo, meus amores, aqui, ó. Tem uma energia transformadora aqui. A pessoa, eu acho que aqui, ó, tá falando que a pessoa tá dando atenção. Tem um retrocesso, alguma coisa. A pessoa aqui, ó, tá pensando em dar alguns passos pra trás. A pessoa vem meio que desconfiada aqui, sabe? É como se tivesse abrindo uma cortina. Abrindo. É como se tivesse um segredo aqui sendo revelado, ou máscaras, como eu já falei, máscaras caindo.
Talvez você tenha falado e essa pessoa não tenha escutado, né? Mas agora, aqui, ó, conseguem ver? Olha o fardo disso aqui, desse 10 de paus. É um fardo isso aqui, tá pesado? Pesadão? Pensa comigo. Peso da culpa. A energia pode estar aqui travada. E ela pode não estar se permitindo mostrar ali o que tá sentindo hoje. Mas aqui eu vou te dizer, essa pessoa, vocês compartilharam de conquistas que incomodou as pessoas. Incomodou ao redor. Incomodou ao redor. Qual sentimento essa pessoa carrega no coração? Qual sentimento ela carrega no coração? Nossa, é uma pessoa bem obsediada, né? Pessoa que é como se essa pessoa que você trouxe aqui, esse alguém, esse ser de luz, essa pessoa amada, ela fosse muito atacada. Tem um ataque que ou é você que é atacada. Só que assim, pergunta assim, sentimento que carrega no coração. Aqui, fala assim da recuperação, né? Fala de curar. Fala que sentimento que carrega é de resolver. É uma pessoa, gente, que toma muito na cara nas pessoas que cercam ela. Tem um esgotamento aqui. Não sei se como tá vivendo no automático. Mas eu vou dizer, é uma pessoa que tá idealizando pra resolver. Por mais que ela fique adiando, ela tá reavaliando aqui, ó. É reavaliar toda a situação. Mas, buenas falar assim, mano, mas os demônios fica aqui, ó, tudo aqui, ó. Misericórdia. E isso tá fazendo mal pra essa pessoa, cara. Tem um estado aqui de não querer dar o braço a torcer e deixar que as pessoas aqui se metam. E isso tá fazendo mal à pessoa. Então aqui, o sentimento que carrega no coração é um sentimento de precisar de recuperação, de recuperar. É uma pessoa que talvez esse tempo que você tenha dado, vem muita palavra tempo aqui, tá fazendo essa pessoa pensar. Mas o tempo não foi pra ela, né? O tempo foi pra você, porque pra você se recuperar, porque tava sobrecarregado. A pessoa não enxergava, a pessoa não abria mão de alguma coisa aqui. Aí você deve ter falado, eu vou ficar na minha. Não vou. Essa pessoa vai enxergar por ela mesma o que tá acontecendo. Não foi isso? É isso que tá me falando aqui. É isso que tá me falando. Não sei do tempo tá aqui. Diga a Maria Padilha aqui pra gente resolver isso agora, mas não tá. Falei que ia pegar a Maria Padilha. Aí eu fui mexer nas cartas, chega me deu medo quando eu olhei porque eu tava olhando pra lá pra ver se eu achava a Maria Padilha que eu não achei, né? A vela até apagou. Aí, olha a carta que tava virada. Cruzes, gente. É um 4 de ouros. Ok, é um 4 de ouros. Mas olha o desenho dessa carta. Tô falando que a prosperidade, a felicidade de vocês incomodam. Aqui, ó, querer calar o sentimento. Não vão conseguir. Não vão conseguir. Eu posso falar isso pra vocês, eu tô sentindo isso aqui. Não vão conseguir, tá? Eu consigo sentir aqui, meus amores, o que você passou com essas pessoas. E não foi pouca coisa, não.
Eu consigo sentir aqui. Foi bem complicado aqui. Bem complicado. E eu sempre digo, as pessoas brincam com a verdade, tá? Que ó, a segurança, a estabilidade que vocês tinham, as pessoas não conseguiam engolir. Quem fez isso não conseguia engolir. Tá? De repente, a pessoa pegada, querer viver com essa pessoa, querer ter o bom, do melhor, eu não sei também vem essa palavra. Ou alguém que queria ter o excesso de controle sobre essa pessoa amada de vocês aí. Queria ter um controle de tudo. Muito estranho isso aqui. Querer estar no controle. E quanta tolerância você tem? Ah, gente, aqui não tô falando de nada que vocês não saibam. Aqui já tem a desconfiança da parte de vocês. Tem gente que tem medo, tem um certo receio de que tomem, sei lá, tomem o que é seu. Algo que é seu. Algo que você batalhou para conquistar. Meus amores, talvez tenha gente que tenha deixado o lar, deixado casa por causa de tormenta, perturbação de gente próxima que, ó, quis calar o que vocês viviam. Reter a sua felicidade, segurar a sua felicidade. Tão lascado, meus amores. Deixa eu ver. O que o universo te pede a ti? O que o universo te pede? Você tem um livre-arbítrio, tá, meus amores? Se bater com a sua situação, o que o universo te pede aqui? Pô, olha, decks diferentes. 6 de espadas. 6 de espadas. O que o universo te pede aqui? Que é pra você seguir a sua vida. E que se essa pessoa, como diz aqui, que ela tá entendendo, que ela tá crescendo, que ela tá começando a enxergar, aqui, ó, vem mudanças positivas. Depois de uma fase bem perturbada, bem turbulenta, depois da negligência de algumas pessoas, tá? As coisas vão começar a melhorar pra você. O que é teu, não tenha medo. O que é teu, volta pra você. O que é teu é seu. O que é teu, acha o caminho pra te encontrar. Então o universo te pede pra você não entrar em brigas, não entrar em discussão, que é um momento sim de transição, que é um momento sim de você fazer um progresso na sua vida, de você restringir e abrir os seus olhos para determinadas pessoas, tá? Determinadas pessoas aqui. Então restringe, ó. E não se preocupe, porque pessoas que fazem mal para os outros cava seu próprio buraco. É isso que tá dizendo aqui. Ver qual a movimentação, gente, fiquei muito curiosa aqui, gente. Qual a movimentação, qual movimenta essa situação da ideia? Qual movimento, estudante? Ai, caiu um montão, gente. Raios e trovões, você pode ter passado frio, aperto, desespero, mas ele diz que as coisas vão mudar. Qual o movimento? Ó, primeiro de tudo, 8 de copas. Essa pessoa, o movimento da situação. A situação vai ter. Essa pessoa vai vir numa nova direção. Porque ela vai se desapontar lá com quem bateu nas costas dela e disse que estava com ela. Tá bom? Como eu disse, filho tá podre e cai do pé sozinho. Então eu vejo essa pessoa deixando pra lá, se desligando dessas pessoas, porque ela vai ver o desgaste que ela vai passar. Então eu vejo essa pessoa evitando pessoas. Então aqui tem um retorno, tem uma restauração. Quando começou aqui, eu achei que fosse somente. Claro que essa pessoa aprontou também, mas aqui
A sensação que eu tive de peso, de sofrer, foi com outras pessoas que se meteram no meio de vocês, trazendo esse distanciamento amoroso, distanciamento entre vocês. Talvez essa pessoa tenha deixado até em segundo plano o sentimento, essa pessoa amada que você trouxe aqui. Mas ela ama. Mesmo distante, ela ama. Você não tinha mais de copas, meus amores. Então aqui, ó, esse 8 de copas, qual a movimentação? A movimentação é que essa pessoa vai deixar para trás aquilo que atrapalha vocês viverem ou retornarem a viver o que vocês viviam. Porque é isso que eu vejo aqui, desse jeito. A inovação, dias mais felizes e assim, aquelas pessoas que atrasaram do lado de vocês, elas vão ver a força que você tem. Porque não dá pra deixar pra lá o que significa muito. Então, assim, do momento que você desistiu de tentar colocar algo na cabeça dessa pessoa e você seguiu, foi aí que essa pessoa abriu os olhos dela. É isso que diz aqui. E tem continuidade, o 8 infinito. Continuidade, tá? E ó, quando eu perguntei a movimentação, veio copas, copas. Em questão de tempo, a gente tá falando de dias dessa pessoa indo na sua direção, indo até você, indo atrás de você, se dando conta, se libertando, abrindo os olhos. Essas são as palavras que me vêm aqui, tá? É isso. Eu vejo essa pessoa aqui, eu vejo muito essa pessoa aqui, indo atrás, tá? Não, é como se essa pessoa aqui tivesse dado ouvidos e isso a algo, e isso trouxe infelicidade para essa pessoa. A situação não foi nem um pouco benéfica. Acordo. Essa é a verdade. Acordo. Aqui. Nossa, misericórdia, Jesus. Misericórdia, deixa eu pegar a mensagem aqui pra você. Eu não sei, eu só sei que aqui eu consegui sentir o que você passou e o que você passou foi massacrante no meio dessas pessoas que talvez tenham denegrido assim na sua imagem, falado mal, feito fofoca. E assim, gente, eu não sei se todo mundo aqui já passou por isso, mas é horrível quando alguém fala alguma coisa da gente que não é verdade e quando a gente abre a boca pra se defender, a gente que ainda é chamado de barraqueiro, confusão, que arranja confusão, né? De nem se defender. Complicado pra caramba isso aqui, tá? Mas eu vou te dizer, tudo muda aqui, ó, meus amores, tudo muda pra você a partir desse vídeo que você tá assistindo. E eu tô falando em dias, não em meses. Tô falando em dias. Dias. Deixa eu ver uma mensagem aqui pra vocês. Não, tá vendo? Por isso que falou assim, eu nunca duvide do seu valor, não importa o que falaram. Não duvide do seu valor, virou S, caiu S. Deixa ela aqui. Revelação. Reconhecer quando está errado é sempre um momento de grande revelação. A dor de assumir um comportamento negativo é menor do que a dor de permanecer no mesmo ponto. Acredito, vou ver outra cartinha, mas eu acredito que isso aqui seja, ó, pra sua pessoa amada, tá? Que, ó, se deixou levar por alguém. E aqui, ó, reconhecer quando está errado é sempre um momento de grande revelação. Essa pessoa vai reconhecer o tamanho do erro que ela cometeu. Vamos ver essa daqui. Mudanças. Quando a mudança chegar de forma dolorosa, mas necessária, você só vai encontrar felicidade se souber adaptar a ela. Quando a mudança chegar de forma dolorosa, mas necessária, você só vai encontrar felicidade se souber adaptar a ela. Sabe o que eu vejo? Tu pegou tua mala, claro que não é pra todo mundo, tá, gente? Mas eu vejo que mala mal. Ou morava em quintal de parente,
próximo parente, alguma coisa que atrasava muito a vida de vocês. E aqui, ó, se mudar, sei lá, se apertar, passar por alguns perrengues, que tem viagem, mudança aqui. Foi dolorido, mas foi necessário. E aí, por isso que tá dizendo que você vai ver diante de seus olhos, a partir desse vídeo, que a sua vida vai mudar. Tudo muda, porque a felicidade vai chegar pra você. Você pode ter perdido alguma coisa. Você deixou alguma coisa que você conquistou pra trás. Mas é que não, é como se não fosse totalmente seu, fosse no quintal de alguém. Entende? Na casa de alguém, eu não sei. A data daí, vocês não sabem a espiritualidade, sabe? E alguém aqui, ó, que vai reconhecer que está errado, que eu. Tá bom, meus amores. Abri às vezes buga o cérebro, mas gratidão. O vídeo ficou enorme. É o próximo vídeo. Fui.